Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Voltamos com o programa Odonto Prime. Após então essa explicação que o Dr. Jorge fez de como é que é o planejamento e todo o projeto para a confecção e para a realização desse trabalho com os alinhadores, a gente vai mostrar para vocês como é que o paciente recebe o seu tratamento, como é que ele vai realizar agora o seu tratamento, até para que agora vocês possam entender um pouco mais na prática, porque até então a gente mostrou para vocês algo que é muito mais da parte tanto de planejamento, tanto do parte do especialista, também da própria radiologia, da empresa envolvida na confecção dos protótipos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, até então, às vezes o paciente com um tratamento convencional estava acostumado e diz aí a seus amigos e tal, eu fui no dentista trocar as borrachinhas, porque é onde ele sente que faz aí os ajustes, faz a manutenção do seu tratamento ortodôntico. A gente sabe que, logicamente, não é bem isso, mas então, para facilmente vocês entenderem em casa, fui lá trocar as borrachinhas, fui apertar o meu aparelho, mas não é isso. Então, hoje, com esse tipo de trabalho com os alinhadores, o paciente acaba recebendo isso aqui, ó. Então, toda a sua sequência de tratamento está aqui, toda ela, do começo ao fim, ele já vai poder entender o seu tratamento, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí na tela, tá? Então, assim, tem uma gama já dos alinhadores prontos, porque a partir do momento que feito esse planejamento que o Dr. Jorge mostrou aí no bloco anterior, os movimentos individuais ou o movimento de toda a arcada, a altura dos planos oclusais, qual dente teve que subir mais, qual teve que descer um pouquinho mais, qual que eu tenho que girar mais e assim por diante, aqui foi feito todo ele, então agora materializado aquele projeto. A gente fez então, uma empresa que a gente acaba utilizando, faz protótipos de toda a fase do tratamento. Então assim, do começo ao final a gente já tem então todas as moldeirinhas, né? O passo a passo é realizado, então o software ele nos permite que essas impressões sejam feitas em impressoras 3D, né? De cada etapa do tratamento. Então você tem a visão do inicial e do final do tratamento ortodôntico. Então o paciente já vê como que vai ficar a mordida dele no final do tratamento. Bacana, eu acho que esse negócio isso é altamente previsível e com um tempo muito reduzido do tratamento. Então assim, o que o Dr. Jorge comentou é o seguinte, então se vocês puderem ver aí na tela, então o que a gente está vendo aqui, tá? Não sei se consegue focar aqui um pouquinho mais próximo, eu tenho uma etapa inicial aqui do tratamento, então que seria como esse paciente está hoje. Então assim ele vai começar seu tratamento. Com o primeiro alinhador, ele já vai sentir pequenas movimentações que ele vai fazendo essa troca, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu tenho aqui o começo e eu tenho já aonde eu quero chegar. Então, isso aqui o paciente já vai poder acompanhar junto com o seu dentista antes de iniciar seu tratamento. Então, a maioria das vezes o resultado final é um pouco empírico, às vezes até duvidoso, a gente não sabe como é que vai checar, não vai ficar, não consegue nem visualizar, e aqui a gente já tem pronto. Os pacientes perguntam, mas como que uma plaquinha dessa vai alinhar os dentes, né? Na verdade, o material em si é o mais simples de tudo nesse processo, né? Porque é uma placa de acetato, né? O que é interessante ali é toda a tecnologia que é envolvida por trás para chegar à confecção dessa plaquinha de acetato, desse alinhador. Então, ou seja, o alinhador ele é perfeitamente adaptado no modelo virtual para cada etapa do tratamento. Então, cada alinhador vai fazer com que o dente movimente um pouquinho. E a partir dessa etapa, um segundo alinhador, um terceiro alinhador... Existe uma média de tempo, talvez, de quanto tempo acaba trocando esse alinhador, ou então como é que o paciente acaba recebendo essas plaquinhas? Esses alinhadores são trocados normalmente a cada 15 dias e dependendo da quantidade de alinhadores, a gente já sabe determinar mais ou menos quanto tempo de tratamento que vai ter cada caso, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui vai durar 6 meses para fazer o tratamento. Tá. E esse período, então assim, ele vai ao dentista, troca as plaquinhas, o dentista vai oferecendo, até porque vocês vão passar às vezes o risco de perder uma plaquinha. Ou de trocar, né? Porque elas são muito parecidas umas com as outras, né? Então, para ele não perder a sequência de instalação,
A gente fica com as plaquinhas do consultório e a cada visita ele é trocado de plaquinha. Além do mais, dependendo de cada caso, precisa fazer alguns desgastes interproximais para movimentar um dente, para liberar um pouco aquela movimentação que foi planejada no programa, né? Então, assim, o que o Dr. Jorge comentou, a gente consegue então perceber essa plaquinha. Então, olha como vocês podem perceber, a espessura é extremamente fina e delicado. Então, assim, tem um excelente acabamento para que não interfira em nada na oclusão desse paciente, ou não incomode com a língua ou com o lábio. Então, ela acaba sendo aqui tendo um refinamento de acabamento bem grande. E, que nem ele comentou, eu consigo fazer a inserção disso aqui com facilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa pressão. O paciente sente uma certa pressão, que é o que está gerando a movimentação. A plaquinha de acetato, ela abraça o dente e com essa força faz a movimentação que os brackets fazem. Também, né? O que existe aqui, o que a gente já conversou a respeito, juntamente com o Dr. Jorge, que a interferência que essa plaquinha tem em função da espessura que ela tem, hoje pode dizer que ela é nula, porque a gente tem sempre tem uma diferença na altura? A gente tem o espaço funcional livre, né? Quando a gente está em repouso, nossa boca normalmente fica aberta a cerca de 2 milímetros, a altura de oclusão entre os molares atrás. Essa plaquinha é menor do que isso, então ela não interfere durante a mordida, não causa desconforto, ela não fica alta, não fica te incomodando, então ela fica totalmente confortável, não prejudica a vida social da pessoa porque não aparece. Quando vai almoçar num restaurante, alguma coisa, o paciente tira a plaquinha para se alimentar, depois escova o dente normalmente, depois reinstala ela, então fica muito melhor. E tem um período que ele tem que fazer uso disso diariamente ou fica com ela com uso contínuo? Como é que funciona? Estudos demonstram que usar menos de 10 horas por dia o tratamento não funciona como deveria, né? Ou ele fica muito mais demorado que o previsto. Então, o ideal é usar de 18 a 16 horas por dia. Quanto mais usar, melhor, mais rápido vai o tratamento, mais garantido é o resultado final. E eu acho que a gente até comentando isso juntamente com o Dr. Jorge, assim, a gente percebe que diferente às vezes de outros tratamentos ortodônticos, que o mais comum, logicamente, é aquele tratamento convencional, que se cola aquele braquezinho metálico e tal. Isso é que a gente é mais comum, jovens ou adolescentes acabam até gostando da ideia, porque dá a impressão que está fazendo a correção, mas às vezes, que nem eu comentei no bloco anterior, pessoas que já estão aí no seu convívio social, já no seu trabalho, não gostam desse tipo de inconveniente, então até tem os aparelhos estéticos, mas acontece ainda da mesma forma, tem que se colar um bractezinho mesmo que seja estético ou então ele cerâmico, tem que colar. Então, pacientes já às vezes com essa idade, acima de 30 anos, às vezes já passaram por outros tipos de tratamento, ou de restauro, ou já fizeram laminados em cerâmica, coroazinhas de porcelana, de metal free e tal, tratamentos estéticos, que de uma certa forma o tratamento convencional acaba atrapalhando, né? Tem estudos que mostram que a grande maioria dos adultos procuram o consultório odontológico do ortodontista pelo incômodo da posição, do mau posicionamento dos incisivos superiores. Então o adulto normalmente não quer colar o aparelho, tal, porque vai incomodar. Nessa situação é muito simples, muito rápido, então pessoas que têm esse tipo de desconforto, principalmente com os dentes anteriores, superiores, que estão mal posicionados, um pouquinho de encavalamento, assim, apinhamento, é uma tecnologia nova que surgiu aí. O que acontece, a pessoa às vezes acaba evitando o uso porque ele acha que é muita coisa para resolver algo que é tão pequeno. E hoje em dia, então, a gente com esses tipos de alinhadores, com essas plaquinhas e tal, tu consegue fazer todo esse tratamento com mais rapidez, com aqui total previsibilidade e, aquilo ele falou, conforto para o paciente, que não interfira no seu dia a dia. Eu já recebi, por exemplo, lá na clínica, pacientes às vezes que vão passar, ou tem um casamento, ou tem algum evento, que faz uso do tratamento ortodôntico e pede para fazer a remoção do aparelho, porque não quer que apareça para ver como interfere. Vou casar semana que vem, você remove o aparelho para colar depois? Colocar de novo. E aqui não, então assim, várias coisas do seu convívio social, não há esse tipo de interferência. E do meu ponto de vista, a vantagem principalmente está no tempo do tratamento, tá? Então assim, é muito mais rápido. Hoje em dia está todo mundo tão atribulado com o seu trabalho, com o seu dia a dia, não quer passar por outros tipos de situações que possam interferir já no dia que é tão atribulado,
aqui a gente está mostrando para vocês de que forma pode ser agilizado. Então, aqui a gente planeja todos eles, individualiza, então todos os modelinhos que a gente tem aqui, logicamente, tem a arcada superior e a inferior de todos eles, para que, logicamente, o paciente não tem como fazer isso aqui individualmente, ou só superior ou só inferior, porque a gente tem alguns contatos de oclusão que vão interferir diretamente. Tem aí o caso agora para vocês de como a gente conseguiu movimentar esses dentes. Aqui exemplifica a movimentação desse caso, né? Etapa por etapa, numa vista lateral, pode ir passando. Então a gente consegue, todo esse passo, esses pontinhos que vocês estão vendo que está mudando ali. É cada alinhador que o paciente vai usando e vai trocando o movimento. Nessa imagem eu acho que é mais interessante de se ver porque acontece o seguinte, então o que eu movimentei aqui foi criado um protótipo e em cima desse protótipo então foi criado um alinhador. Olha como inferior é bacana para a gente poder tem a nítida percepção de como isso vai mexendo e vai mudando, e aí a empresa faz o protótipo do modelo e aí depois faz os alinhadores. O registro de oclusão antes e depois do uso do aparelho. Quanto mais vermelho, mais forte a mordida, né? Então, após o tratamento, tem uma linha mais harmônica de todo o fechamento da mordida da paciente. Né? A parte inferior. É a mesma coisa que a gente comentou às vezes de outros sistemas que envolvem tecnologia 3D ou os CAD/CAM, tem cada vez mais nos dá aí recursos e possibilidades e até analisar coisas que a gente até de uma certa forma negligenciava porque não tinha aonde ter esse tipo de recurso. Aí, ó, só para complementar, o tempo de tratamento que envolvia essa quantidade aqui de alinhadores, tá? O tempo de tratamento e o tempo e a quantidade dos alinhadores e as vantagens que a gente tem aí com relação. Olha a série de vantagens que tem, né? O fato de ser removível, não incomodar, como a gente comentou, esteticamente não interfere em nada. Confortáveis. O tempo de tratamento e a previsão são as coisas aí que contam muito hoje em dia para o paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai entrar mais nesses assuntos aí em outras oportunidades, juntamente com o Dr. Jorge, para falar com vocês aí a respeito da ortodontia. Vocês podem acompanhar a gente também através das nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana. Abraço, até.